Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um Prosa Rural, o programa da Embrapa feito na medida certa para você que vive e trabalha no campo. Olá, Macau! Olá, amigo ouvinte! Muito bom poder estar com você em mais essa edição do Prosa. E hoje, o nosso assunto é o zoneamento agrícola de risco climático da maçã, o ZARC-Maçã. Isso aí, Juliana! Desde o final de 2021, além dos produtores das tradicionais regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os fruticultores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também já se beneficiam com o uso do zoneamento agrícola de risco climático da maçã. É verdade, Macau. O ZARC-Maçã é uma ferramenta à disposição do produtor, como por exemplo para a contratação de seguro rural como o do Proagro. Mas para explicar direitinho o que é o ZARC e como ele funciona, vamos conversar com Gilmar Nartigal. Ele é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho e foi um dos responsáveis por essa versão do ZARC-Maçã. E quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella. Acompanhe. Um dedo de prosa. Pesquisador Gilmar, o senhor poderia explicar como foi elaborado o ZARC-Maçã? Esse projeto foi elaborado com base em estudos da Embrapa Uva e Vinho, aqui no Rio Grande do Sul, e da Embrapa Informática Agropecuária, que após a sua conclusão foi validado pelo setor produtivo. E, por fim, esse documento foi publicado pelo Ministério da Agricultura. Então, hoje nós temos uma ferramenta válida e reconhecida pelo governo federal para que pudesse subsidiar todas as políticas públicas e, além disso, dar condições para que os produtores e técnicos pudessem ter uma ferramenta ágil e eficiente para o seu uso. Quais as novidades que essa versão do ZARC-Maçã apresenta? O ZARC-Maçã traz duas grandes novidades em relação aos zoneamentos antigos que tínhamos, já que estes, eles eram regionais, principalmente no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e no Paraná, que tinham zoneamentos específicos para os seus estados. E a grande novidade é que esse ZARC-Maçã atual, ele tem como vantagem a unificação da metodologia, e isso facilita as avaliações de risco por parte dos diferentes agentes de interessados, como produtores, bancos, seguradoras e o próprio governo. Ela unifica todos os estudos para todo o Brasil, e isso é uma grande vantagem. A segunda é que o ZARC-Maçã, ele, de uma forma bem robusta, ele aumenta a área de abrangência de cultivo de maçã, que agora é nacional. Bem, já sabemos o desafio que foi unificar os critérios para estabelecer um zoneamento agrícola de risco climático da maçã para todo o Brasil. E como isso é importante para que a área de cultivo de maçã seja ampliada. Verdade. E isso é necessário para facilitar, inclusive, a política agrícola, que trará uma maior segurança para você, amigo produtor. E continue conosco, pois temos muito mais a passar, para você saber tudinho sobre o zoneamento de risco climático da maçã. Escuta aí. Você pode explicar para os nossos ouvintes a metodologia utilizada no ZARC-Maçã? A metodologia utilizada no projeto ZARC, ela unifica os estudos e os modelos utilizados para as diferentes culturas. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma base de dados climáticos de disponibilidade de água no solo, robusta, envolvendo todo o Brasil, e dessa forma a gente pôde caracterizar as diferentes regiões. Para a cultura da macieira, utilizando pelo menos algumas características peculiares, como informações da base de dados envolvendo regiões com diferentes acúmulos de frio no inverno. A equipe optou por utilizar 3 grupos, uma região do acúmulo de frio, envolvendo aí mais de 600 horas de frio. Essas horas de frio a gente acaba utilizando como critério temperaturas iguais ou inferiores a 7,2 graus positivos, ou seja, o acúmulo de horas durante o inverno. Um segundo grupo que a gente considerou médio acúmulo de horas de frio, que variou entre 300 e 600 horas de frio. E por fim, uma região de baixo acúmulo de frio, envolvendo aí acúmulos de frio entre 75 e 300 horas de frio. Isso permite criar diferentes
condições, regiões aptas, né, altamente aptas, regiões medianamente aptas e regiões ainda com condições de produzir, mas com algumas restrições de uso de cultivar ou até mesmo utilizando irrigação para possibilitar. Para essas regiões, existem cultivares de maçãs mais recomendadas? Um dos fatores que foi de grande importância para usar arquimaçã foi o aspecto de necessidade de frio e adaptação das diferentes cultivares a essa exigência. Então, por exemplo, a gente trabalhou com cultivares que são altamente exigentes de frio, ou seja, tem dentro daquele grupo que eu falei de alto acúmulo de frio, superior ou próximo a 600 horas de frio, que eu posso citar como exemplo as cultivares do grupo Gala, cultivares do grupo Fuji, que são altamente exigentes nesta condição para que tenham altas produtividades e boa performance de produção. Por outro lado, posso também dar o exemplo de uma região de baixo acúmulo de frio, né? Onde o frio ficaria na faixa entre 75 e 300 horas de frio, e que para essas condições são recomendados cultivares precoces ou menos exigentes, como por exemplo a cultivar Eva, a Condessa, a Baronesa, ou seja, cultivares que tenham baixa necessidade de frio e que permite o cultivo nessas regiões. Muito interessante todo esse trabalho de associar a região às condições climáticas e às cultivares recomendadas. Isso é um dos aspectos fundamentais na hora do seguro. Pois é, Macau. E para saber mais sobre como funciona o seguro rural, vamos ouvir o engenheiro agrônomo Fabiano Mussato. Ele é consultor rural e trabalha com seguro agrícola para maçã desde 1998. Fala, produtor! As seguradoras já estão habituadas a usarem o ZARC na soja, no milho, no trigo, no arroz. E essa é uma ferramenta que baliza muito o posicionamento do subscritor da seguradora. O subscritor é aquela pessoa que aceita o risco ou não. Então, o fato do ZARC ter uma regra única para o Brasil inteiro e o pessoal já está acostumado a trabalhar com ele, dá credibilidade e posicionamento. E é claro que isso aí é uma informação idônea, uma informação muito boa que chega nas mãos das seguradoras para trabalhar. O reflexo disso no preço do seguro, no prêmio do seguro, é precoce a gente dizer, né? O zoneamento ele serve como um balizador, mas a melhor informação que a gente tem é ao longo dos anos fazendo seguro, vai balizando a taxa adequada para cada tipo de cobertura. O ZARC da maçã, ele abre um leque de possibilidades para seguradoras, né? No sentido que até hoje na maçã a gente está limitado ao seguro de granizo, que é um seguro que a gente chama de seguro de risco nomeado. As seguradoras imaginam que esse é o principal risco da produção de maçã. Por outro lado, tem uma demanda dos produtores, né, de se agregar a outras coberturas. Muito boas essas informações do consultor Mussato. O ZARC maçã, além de possibilitar a expansão da área de cultivo, também pode servir para facilitar a realização de novas modalidades no seguro e ampliar a cobertura para os produtores. Que coisa boa ouvir esse depoimento. Pois é, Macau, mas é muita informação para avaliar, não é mesmo? Sim, Juliana, muita informação. E para facilitar a sua vida, você que é produtor rural, a Embrapa desenvolveu um aplicativo, o ZARC Plantio Certo. Quem explica pra gente como esse aplicativo funciona é o pesquisador Marco Antônio Conceição, que também esteve envolvido no desenvolvimento do ZARC Maçã. Confere só, pessoal. O aplicativo ZARC Plantio Certo, ele permite ter acesso às informações do zoneamento agrícola de risco climático para 43 culturas em todos os municípios do Brasil, considerando níveis de risco de 20%, 30% e 40%, e para 3 tipos de solos. Então, ele permite que o produtor, o técnico, acessem essas informações sabendo qual a melhor época, a época de menor risco para o plantio ou para a brotação de determinada cultura. Ele dá também informações meteorológicas, informações sobre a cultura e até mesmo custo de produção de algumas culturas. Então é um informativo que tem sido atualizado sempre e está disponível para todo tipo de celular de forma gratuita. Ele não custa nada e é extremamente útil para acompanhar, para ter acesso às informações do ZARC, do zoneamento agrícola, para o Brasil inteiro e para todas as culturas que já tiveram o zoneamento realizado.
Com essas orientações, assim detalhadas, vai ser fácil saber tudo sobre o zoneamento climático da maçã. Verdade, Juliana. Só de ouvir essa fala do Marco Antônio, dá logo vontade de baixar o ZARC Plantio Certo e conferir todas as informações para o cultivo da maçã. E o melhor é que dá para acompanhar as outras culturas também. Puxa, que interessante! É importante lembrar que essa ampliação do ZARC Maçã pelo território nacional está beneficiando muitos produtores que antes não faziam parte do zoneamento. Pois bem, e depois de tudo que já ouvimos, o Prosa Rural traz uma receita com maçã para combinar com o programa. Certo, Juliana? É isso aí, Macau. A Juliana Poleto, que tem uma loja de produtos naturais em Bento Gonçalves, vai ensinar a fazer uma torta invertida de maçã e amêndoas. Uma receitinha de frigideira. Super fácil e rápida. Confere aí, minha gente. Receitas do Prosa. Vamos fazer uma torta invertida de maçã e amêndoa. Você vai cortar uma maçã em fatias bem fininhas e reserva. Depois, em um recipiente, você coloca um ovo, bate ele com o garfo. Aí mistura 1 colher de sopa de iogurte natural, 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sopa de farinha de amêndoas, meia colher de sopa de açúcar demerara ou adoçante de sua preferência, 1 colher de chá de essência de amêndoas. Mistura tudo isso e depois acrescenta 1 colher de café de fermento químico. Coloca as maçãs, as fatiazinhas de maçã no fundo da frigideira, coloca essa misturinha por cima, tampa a frigideira e deixa em fogo bem baixo, até o bolinho assar. Nossa, fiquei com água na boca agora. Estou aqui imaginando as maçãs no topo do bolo. Verdade, Macau. Também estou com água na boca aqui e também vou experimentar fazer. Muito legal, boa maneira de encerrar nosso programa. Mas se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida relacionada ao ZARC Maçã, não faça cerimônia, ligue pra gente. E o site é www.embrapa.br/uva-e-vinho. Lá você encontra todas as informações que irão lhe auxiliar na produção de maçãs. Mas se ainda ficar alguma dúvida, pegue o telefone e ligue pra gente. O DDD da Embrapa Uva e Vinho é 54 e o telefone é 3455-8000. Não conseguiu anotar? Eu repito pra você. DDD 54, telefone 3455-8000. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você. Momento da Extensão Rural. O zoneamento tem por base a minimização de riscos de perdas e não a garantia de sucesso do cultivo, a partir da combinação de características do solo, condições climáticas e parâmetros das culturas agrícolas. O zoneamento agrícola indica as épocas de menor risco de queda na produção. Normalmente, um município é indicado como apto para o plantio de uma determinada cultura quando as condições climáticas e edáficas permitem a seleção de épocas de plantio que apresentem uma possibilidade de êxito da lavoura em 80%. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Viviane Zanella. Edição Jorge Macau. Locução Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.